Boa tarde. Bom, a tia já vai postar aqui para vocês a correção das páginas de ciências, para ficar tudo certinho na apostila de vocês, quando a gente tiver que fazer teste ou prova, tá bom? Então, abram a apostila na página 135 de ciências. 135. Vai ser uma correção rápida, tá? 135 de ciências. São os exercícios que a tia passou na semana passada, ou semana retrasada. Está assim, ó. Observe as fotos e complete as legendas. Aí a gente tem uma vaca, uma jaguatirica e um macaco. Então a tia vai ler primeiro da vaca, tá? E vou falar a palavrinha que vocês têm que completar. A vaca se alimenta somente de plantas. Quem colocou vegetais também está certo. Plantas ou vegetais. Por isso, é um animal herbívoro. Então, só come plantinhas. Animal herbívoro. Segundo, B. A jaguatirica se alimenta somente de carne. Por isso, é carnívora. Com acento agudo no I. Carnívora. C. O macaco é onívoro. Onívoro. Com acento agudo no I. Onívoro. Pois se alimenta de carne e de plantas. Então, nós falamos aqui sobre a alimentação dos animais. Animais que só comem plantas, não comem, não tem outro tipo de alimentação. Herbívoros. Animais que só comem a carne de outros animais. Tá? A base alimentar deles é a carne. São animais carnívoros. E os animais que comem tanto a carne de outros animais, como plantas quanto vegetais, comem os dois, eles são chamados de onívoros. Só para dar uma reforçada aí, tá? Agora a gente vai para a página 138. 138. Bom, na página 138, vocês tinham que ler um poema ali, né? E embaixo era para classificar quais eram os animais carnívoros, quais eram os herbívoros, quais eram os onívoros, tá? Então a gente já vai dar a resposta. Carnívoros, jacaré e cobra. Jacaré, com acento agudo no E, e cobra. Então só come a carne de outros animais. Herbívoros, que só comem plantas ali, que estavam citados ali no poema. Elefante e formiga. Herbívoros. Elefante e formiga. E onívoros, a arara. Olha só, ali foram citados vários animais, mas era para a gente completar aqui embaixo, classificar aqui embaixo, somente aqueles que estavam com o tracinho embaixo, que eram os animais sublinhados, tá? Então, carnívoros, jacaré e cobra, herbívoros, elefante, formiga, onívoros, arara, ok? 139. Vamos lá. Número 1. Marque um X na alternativa que apresenta uma informação incorreta sobre os animais, que está errado. Eu vou ler todas, tá? A maioria dos animais é capaz de se locomover, não se reproduzem, têm ciclo de vida ou alimentam-se de outros seres vivos. A resposta incorreta é a letra B. Não se reproduzem. Isso é mentira, tá? A frase contém uma informação incorreta. Então, é a letra B. 2. Leia as características abaixo e marque com um X na alternativa que contém o animal que as apresenta. As características são ambiente em que vive, terrestre. Locomoção, como é que ele vai de um lugar para o outro, através do voo. Alimentação, o que ele come? Frutas, néctar e, em alguns casos, sangue de outros animais.
Cobertura corporal, pelos. Então, essas características fazem parte do peixe? Tem pelos o peixe? Não. Do cachorro? O cachorro voa? Não. Do lagarto? Tem pelos o lagarto? Ele voa? Não. Resposta correta, morcego. Ok? Para concluir, você estudou. Os animais apresentam algumas semelhanças. São seres vivos, se locomovem e precisam se alimentar de outros seres vivos. Pode ser as plantinhas ou outros animais. Os animais são encontrados em diversos ambientes do planeta e estão adaptados para sobreviver nesses ambientes. Então, ele se adapta a esses ambientes para poder ter vida. Os animais podem apresentar muitas diferenças, como o tipo de ambiente em que vivem, o tipo de locomoção, como que ele vai de um lugar para o outro, a cobertura corporal, né, o que recobre o corpo, e o tipo de alimentação. Então, vai variar bastante, tá? Bom, juntamente com isso, a tia já vai colocar a correção da matéria do dever de hoje, que é o da página 144. Vamos lá. 144. A mãe de Fabiana fez aniversário e ganhou um vaso de flores. Acompanhe a história a seguir e responda as questões. A filha falou assim: mãe, pode deixar que eu cuido da sua planta todo dia. A mãe concordou e Fabiana regava a planta todos os dias e depois guardava a planta dentro de um armário. Veja como a planta ficou depois de uma semana. Então, depois de 7 dias, olha como é que a plantinha ficou. Ela ia, colocava água, colocava a plantinha dentro do armário. Vamos ver o que aconteceu. Letra A. A planta que a mãe de Fabiana ganhou é uma planta aquática ou uma planta terrestre? Ela é uma planta terrestre, porque ela está lá no vaso, ó, com terrinha no vaso, tá? Então, é uma planta terrestre, ela se desenvolve na terra. Ela precisa de água para se desenvolver, né? Mas ela está fixa no solo, no chão, no chão não, na terra, desculpa. B. Olha o que aconteceu. Olha lá o último quadrinho onde estão as plantinhas, onde está a plantinha. Assim que viu as flores murchas, Fabiana perguntou: por que isso aconteceu com a planta? O que você responderia para Fabiana? Então, ela perguntou para você: por que as flores estão murchas? O que aconteceu? O que você diria? Que apesar de ela estar recebendo água diariamente, ela ficou sem a luz solar. A plantinha precisa de ter luz. Se ela ficar num ambiente escuro, ela não vai se desenvolver. Então, ela precisava da luz do sol, da luz solar, tá? Ficou guardadinha no escuro, ela não se desenvolveu, ela murchou. 145. Isso aqui é legal. No quadro abaixo, cada formato de uma folha corresponde a uma letra do alfabeto. Veja, olha a variedade de folhas que nós temos, né? Nos diferentes vegetais aí, muito lindas. Cada folhinha, um formato de folha, tem uma letra. Agora indique a letra que cada folha representa e descubra os elementos de que as plantas necessitam para sobreviver. São aqueles ingredientes que a tia Maura falou, que ela precisa para fabricar o seu alimento e para sobreviver, né? Escreva aqui o que você descobriu. Ela precisa de ar, água e luz. Então, a resposta certa é água, vírgula. Desculpa, é ar, vírgula. Água, vírgula. Luz. Ok? Vamos testar. Marque um X na única alternativa com uma afirmação correta a respeito da imagem ao lado. Então, o que está sendo verdadeiro. Vou ler todas, tá? Letrinha A. Na imagem há plantas rasteiras.
B, há apenas plantas altas na imagem. C, plantas altas não produzem o próprio alimento. E D, as plantas mostradas não precisam de luz para viver. Só tem uma certa. Acertou quem marcou a letrinha A. Na imagem, há plantas rasteiras. Olha lá, graminha, tá vendo? É uma planta rasteira. B, há apenas plantas altas na imagem? Não, tem arbusto também, né? E rasteira, então a B errada. C, as plantas altas não produzem seu próprio alimento? Erradíssimo. Ela precisa produzir os seus alimentos, ela não vai sobreviver. D, as plantas mostradas não precisam de luz para viver. Mentira. É um ingrediente que a gente precisa para poder ter vida, né? Então precisa de luz, sim. Então a resposta certa é a letrinha A. Correção da 148. Rapidinho. 148. Escreva os ambientes em que as plantas a seguir geralmente são encontradas. Utilize as palavras abaixo. No lago, na floresta ou no deserto. Então, a gente tem um eucalipto, né? Dá aquele cheirinho bom. O eucalipto é encontrado numa floresta. O cacto no deserto, porque ele também se adapta a lugar com pouca chuva. E o cacto também armazena água no interior dele, tá? Então, ele gosta de regiões quentes, com pouca chuva. E a Vitória Régia no lago. Então, ficou floresta, deserto com S e lago. Vamos lá. O umbuzeiro é uma planta que armazena água em suas raízes. Sabendo disso, responda. Então, essa planta aqui, ó, ela armazena, guarda, armazena é guarda, né? Ela retém, ela não gasta à toa, não. Armazenar é guardar. Água nas raízes dela, que ela vai precisar depois, né? Então, isso que é armazenar, é guardar. Letrinha A. Essa planta é encontrada em ambientes secos ou úmidos? Em ambientes secos, porque se ela armazena, se ela guarda, é porque ela não tem, né? Ela guarda para usar depois. Então, ela vive no ambiente seco. B. Essa característica pode ser considerada uma adaptação da planta ao ambiente em que vive? Por quê? Sim, porque ela vai se adaptar a viver num ambiente seco, ela vai guardar para ter depois, né? É uma adaptação dela ao ambiente em que ela vive. Ela vive no ambiente seco, mas precisa de água. Então, ela armazena a água nas suas raízes, tá? Ela vai se adaptar a isso. Ok? 149. Marque com um X a planta adaptada a ambientes aquáticos. A primeira é um cacto terrestre, gosta de lugar quente. A segunda é um arbusto. E a terceira é a Vitória Régia, a plantinha do sapo. Qual dessas vive em um ambiente aquático? A terceira, a Vitória Régia, é a última. Ok? Vamos testar. Marque um X na alternativa que contém uma afirmação falsa sobre as plantas, que está errado de acordo com as plantas. Vou ler todas. As plantas são frágeis e não vivem em ambientes frios. B. As plantas podem viver em lugares quentes. C. Em ambientes quentes e úmidos, as plantas ficam verdes o ano todo. D. Existem plantas em ambientes frios e quentes. Qual que está errado aí? Acertou quem marcou a letrinha A. As plantas são frágeis e não vivem em ambientes frios. Mentira! A gente viu lá na Suécia, né? Elas não vão nascer plantas muito altas, mas arbustos e plantas rasteiras, sim. Então, a frase errada é a A. As outras todas são verdadeiras. Elas podem viver em lugares quentes,
E em ambientes úmidos e quentes é o que a plantinha gosta, né? Chove e faz calor. Eles gostam, tá sempre florido lá. Elas ficam verdes o ano todo, elas gostam, porque tem tudo que precisam. E existem plantas em ambientes frios e quentes, tá ok? Então a resposta errada é a letrinha A. Para concluir, você estudou. Todas as plantas produzem o próprio alimento, utilizando água, luz do sol e componentes do ar. Existe uma grande variedade de plantas. As plantas estão adaptadas aos meios em que vivem, tá? Então ela vai se adaptar ao meio que ela vive. Existem plantas aquáticas e terrestres. Marquem isso tudo aí da página 149. Ok? Então, estudem direitinho, tá bom? Amanhã a gente se fala e não esqueçam de fazer a ficha do animal amanhã, tá bom? Para a aula de amanhã, tá? Beijo, fiquem com Deus.